Boa noite, jovens. Vamos para a nossa parte agora de óptica, já que nós concluímos toda a parte de termodinâmica. Como essa é a nossa primeira aula de óptica, vamos começar pelas noções mais básicas e simples possíveis, para servir como introdução. Primeiramente, a gente vai focar na óptica geométrica, que isso quer dizer que toda a descrição e análise que nós temos aqui vai ser do ponto de vista geométrico, geometria. É isso mesmo que está se referindo, como vocês veem na matemática, geometria. Mais para frente nós vamos focar na óptica, mais ampla, mais completa, que é a óptica ondulatória. Mas de vez em quando nós vamos puxando para essa parte ondulatória para já introduzindo aos poucos. Para ficar bem claro, nós temos que ter ideia que a luz ela se propaga numa velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou de 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo, ou seja, dependendo se a gente coloca em metro ou em segundo. Como nós vamos analisar do ponto de vista geométrico, então nós vamos descrever a luz como se fossem raios de luz. Veja, tem uma vela nessa primeira figura e tem uma pessoa olhando. A luz está se propagando e chega ao olho dessa pessoa. Então, o ato de ver algum objeto depende da luz desse objeto chegar até a pessoa, no caso desse objeto ter luz própria, ou se a luz refletida no objeto chegar até a pessoa. Então, veja, os olhos da pessoa não emitem luz, eles recebem ou captam essa luz, que estão descritos na figura como se fossem raios. Na segunda figura, nós podemos ver três tipos: convergente, divergente ou paralelo. Quem já assistiu aquele filme, convergente, divergente, vão entender muito bem isso. Então, convergente vem de convergir, concordar, como duas pessoas conversam e concordam. Ou seja, todos no mesmo ponto. Então, veja que nessa figura, a segunda figura, tem 4 raios convergindo para o mesmo ponto, como se estivessem concordando. Já na segunda figura, nós temos 4 raios divergindo, como se estivesse discordando, como 4 pessoas discordam, conversando, e os 4 se discordam da opinião, que estão de um tema qualquer. É o que está descrevendo mais ou menos, fazendo uma analogia aqui. Quando não tem nenhuma convergência, nenhuma divergência, nós temos aqui os raios, no caso, paralelos, como nós estamos vendo nessa terceira figura, que podemos chamar de figura A, B e C, essa figura 2. Simples assim. Então, veja que todo raio de luz, toda luz vai ser descrita através de raios, porque vai ser a nossa análise geométrica. Não analisaremos até o momento do ponto de vista ondulatório. Então, primeira coisa, o ato de ver depende da luz chegar até os olhos de quem está olhando. Essa é a percepção, eu poderia dizer, análise básica. Então, de tudo isso que a gente vai ver até agora, analisar, duas perguntas: o que é ver e o que é luz? Então, espero que no final nós tenhamos uma noção, pelo menos básica ou prévia, do que é luz, para a gente ir evoluindo. E esse estudo da óptica, dessa parte geométrica, vai passar por espelhos planos, espelhos esféricos, lentes esféricas e outras aplicações do ponto de vista geométrico. Depois vamos pular para os fenômenos ondulatórios, que vão englobar tudo isso, mas com já uma análise ondulatória, mais, digamos, profunda. Fontes de luz. Nós podemos ter dois tipos de corpos: aqueles que são fontes de luz própria ou aqueles que, digamos, uma fonte de luz secundária. Ele reflete a luz, ele não tem a luz própria. Exemplo, Sol e Lua, como está na figura 2. O Sol tem luz própria. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Por isso que nós temos fases diferentes para a Lua. Quando ela está totalmente iluminada, nós temos a Lua cheia. Quando ela está parcialmente iluminada, nós temos a Lua crescente ou minguante, que nós só conseguimos ver uma parte da Lua. Nessa primeira figura, tem uma lâmpada e tem uma rosa. Simbolicamente, tem um olho simbolizando quem está olhando. Então, veja, só podemos ver essa flor se ela for iluminada. Se ela for iluminada, ela reflete a luz e quem estiver olhando vai conseguir perceber o objeto.
dependendo da cor da luz e do objeto, vai uma combinação de cores, vai se definir qual cor nós estamos vendo no objeto. Vamos já chegar nessa parte mais detalhada. Falei das fases da Lua, mas também tem a questão dos eclipses. Como podemos ver na segunda figura, não temos duas luas. O que tem na verdade aí na figura é mostrando duas posições diferentes para a Lua. Em certo momento da trajetória da Lua em volta da Terra, a Lua vai estar entre o Sol e a Terra, e em outro momento ela vai estar à direita da Terra e o Sol à esquerda. Então, é assim que nós vamos definir. Ou o eclipse ocorre na fase cheia, ou ele ocorre na fase nova. E notem que essas linhas amarelas representam justamente os raios de luz que estão chegando à Terra e passando pela Lua. Notem que a Lua que está mais à direita, ela está na sombra da Terra, na região onde os raios de luz não chegam. Então, quem está nesse lado direito da Terra consegue ver um eclipse total. Quem está se referindo à Lua do lado direito. Quem está do lado esquerdo não vê eclipse nenhum em relação à Lua na posição da direita. Então, dependendo da posição dos astros, ou seja, o alinhamento deles, como se costuma falar, nós vamos ter fases diferentes e eclipses diferentes. À medida que a gente for passando, isso vai ficando cada vez mais claro. Agora vamos para outra parte, que são os meios transparentes, translúcidos e opacos. O que é um meio transparente? Um meio transparente é aquele que, quando iluminado, toda a luz passa por ele, como mostra a primeira figura do lado esquerdo. Na segunda figura do lado esquerdo, nós temos um meio translúcido, que é quando a luz não passa totalmente, ainda passa um pouco, digamos, difusa. Os raios não saem paralelos. E o que é um meio opaco? É quando ele não deixa a luz passar. Então nós temos três tipos: os transparentes, os translúcidos e os opacos. Então o translúcido é como se fosse uma espécie de meio termo entre o transparente e o opaco, para ver se fica mais claro. E para ficar mais nítido aí do que eu estou explicando, essa segunda figura, onde tem duas pessoas conversando, mostra justamente isso. Notem que a parte de baixo ela é bem transparente, já a parte de cima ela é translúcida, a luz passa parcialmente. E a região dessa segunda figura, onde a gente não consegue ver nada do que está do outro lado, é porque está totalmente opaca. Continuando. Vamos agora a explicar alguns fenômenos ópticos. Nós temos basicamente três fenômenos ópticos aqui, mas claro que ao longo da evolução dos conteúdos nós vamos mostrar outros. Primeiro, começando com a noção básica, que são o fenômeno da reflexão, refração e absorção. Na primeira figura, na primeira imagem dessa figura, o que nós vemos? Os raios de luz chegam na superfície S. Esse 1 e 2 significa os meios, meio 1 e meio 2. A luz ela não consegue ir para o meio 2, ela atinge essa linha preta que significa a superfície de separação entre os dois meios 1 e 2 e os raios de luz voltam, representados pelas linhas azuis. Então esse é o fenômeno da reflexão. Quando a luz passa do meio 1 para o meio 2, que é o que mostra na segunda parte dessa figura, os raios de luz atravessam, nesse caso nós temos uma refração. Os raios eles passam paralelo, mas observem que eles sofrem um desvio. Mais à frente vamos ver isso com mais detalhe. Na terceira parte dessa figura não acontece nem reflexão e nem refração. Veja que os raios eles são totalmente absorvidos. Então, nós temos aqui nesse momento apresentado três fenômenos ópticos, que é a reflexão, a refração e a absorção. Agora vamos, digamos, detalhar um pouco do que nós já falamos aqui em outro momento, que é o espectro eletromagnético. Essa imagem, ela mostra, digamos, o que é luz. Poderíamos perguntar, o que é luz? Nós podemos imaginar que luz é aquilo que a gente consegue ver. Mas tem, digamos, a luz que a gente não consegue ver. Porque nós estamos acostumados a dizer que é luz só aquilo que nós conseguimos ver. Então veja que nessa figura, olhando nessa barra da frequência, ela vai do vermelho até o violeta.
Na parte mais abaixo que tem um termômetro, vai do preto até, digamos, um azulzinho mais claro. E lá no alto, que tem uma ondinha vermelha, veja que a linha ondulatória ela vai ficando bem mais ajustada do lado direito. Os picos de onda ficam bem mais próximos nessa linha vermelha. Então, o que é que dá para entender? Nessa linha vermelha que representa a onda, do lado direito dela, nós temos uma maior frequência, já que os picos de onda são mais próximos. Consequentemente, a distância entre os picos são menores, nós temos um menor comprimento de onda. Já na parte da esquerda, os picos estão mais afastados, então temos um maior comprimento de onda. Consequentemente, temos uma menor frequência, porque a repetição é menor. Agora observe os nomes que tem abaixo: rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Então notem que os raios gama estão justamente do lado de maior frequência. E as ondas de rádio estão do lado esquerdo, do lado de menor frequência e maior comprimento de onda. E aonde tem a parte visível é justamente a parte que nós conseguimos enxergar, aquilo que nós chamamos de espectro visível para nós. E veja que é uma pequena faixa que a gente consegue ver. E mais abaixo tem umas imagens mostrando edifícios, humanos, borboleta, ponta agulha, protozoário, molécula, átomos e núcleo atômico, fazendo uma comparação entre as dimensões do comprimento de onda e cada um, digamos, desses objetos. Ou seja, a frequência que está mais à direita, de 10 a menos 12, como dá para ver a potência de 10, equivale, digamos, ao núcleo atômico, a ordem de grandeza. Já no caso, para a ponta de uma agulha, de 10 a menos 5, o comprimento de onda, que está na parte do infravermelho. E mais um detalhe, veja o que nós chamamos de luz, que é a parte visível, fica entre o infravermelho e o ultravioleta. As ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, raio gama, nós não conseguimos ver. Também nem o infravermelho, nem o ultravioleta. Apenas para focar, o que nós enxergamos está entre essas duas faixas, infravermelho e ultravioleta. E também elas são associadas à temperatura. Você pode fazer uma comparação entre todas essas imagens para ficar bem mais claro. Continuando. Vamos para a decomposição da luz e comparem com o que já foi exposto anteriormente. Decompor é como se quebrasse em pedaços. Fazendo uma comparação grosseira aqui. Para efeito de explicação histórica, a primeira pessoa que se tem relatos que fez essa decomposição das luzes brancas, a explicação foi o Sir Isaac Newton. Ele pegou um prisma, como mostra nessa segunda figura, e através de um raio de luz que ele fez um pequeno furo na cortina, ao passar pelo prisma, essa luz branca se decompôs em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e anil. E ao colocar mais à frente o prisma, outro prisma, digamos ao contrário, todas as luzes se uniram novamente. Mas veja que tem que colocar o prisma invertido. Mais à frente nós também vamos chegar nessa parte. E vejam que comparando com o que foi explicado anteriormente, essa sequência vai também do vermelho até o violeta. E vejam que a parte visível que eu falei fica justamente nesse intervalo, ou seja, nessa pequena faixa do infravermelho e do ultravioleta, como foi explicado. E vejam que comparando aquela figura com essa também, em termos de comprimento de onda, veja que o vermelho tem o maior comprimento de onda, que é 700 nm, que tem a abreviação no alto, que é nanômetro, e o violeta, que é o que está mais abaixo, tem o menor comprimento de onda. Consequentemente, com a frequência é o contrário. Aonde eu tenho um comprimento de onda maior, eu tenho uma frequência menor. E aonde eu tenho um comprimento de onda menor, eu tenho uma frequência menor, já que o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Talvez não tenha ficado muito claro essa questão de serem inversamente proporcionais, mas mais à frente a gente também vai captar isso. Mas o que tem que se entender é que a luz branca é a soma de todas as cores. E essa descoberta partiu de Isaac Newton. Prosseguindo. A cor de um corpo por reflexão. Vejam aí, temos novamente duas figuras. Temos um objeto azul, como mostra nessa primeira figura, na horizontal, e cores do espectro, que vão do vermelho ao violeta, despejadas, digamos, jogadas contra esse objeto. A única luz refletida é o azul. Por quê? Como o objeto é azul, ele absorve todas as cores e só reflete o azul.
Na figura mais abaixo, daqui a pouco eu explico o que eu quero dizer. Nessa figura mais abaixo temos 3 partes, A, B e C. Na primeira parte, a luz branca atinge um objeto azul e reflete a cor azul. A luz branca atinge um outro objeto, que no caso é branco, e ele reflete todas as cores, como podemos ver. E o terceiro objeto é preto, você joga a luz branca, ele absorve toda a cor, que é o corpo azul, corpo branco e corpo negro. Resumindo, um corpo ele é da cor da luz que ele reflete. Se ele é vermelho, reflete o vermelho, se ele é azul, reflete o azul, e assim sucessivamente. Então veja que o preto ele absorve todas as cores. E o azul só reflete o azul e absorve as demais. Continuando. Superposição de cores. Não confundir essa situação aqui com a anterior. Não estou falando de reflexão de cores. Aqui eu estou falando de superposição, uma espécie de somatório. Temos uma região qualquer e iluminamos essa região com essas 3 cores. Azul, vermelho e verde. Como se fossem aquele diagrama de Venn na matemática. Como se fossem 3 conjuntos. No ponto central, que é a intersecção das 3 cores primárias, vermelho, verde e azul, fica branco, já que é a soma das 3 cores. Nessa parte mais à esquerda, onde nós temos a intersecção entre o azul e o vermelho, nós temos a cor magenta. Então, a superposição, digamos, o somatório entre azul e vermelho, temos o magenta. A superposição entre o verde e o azul, nós temos o ciano. E a superposição entre vermelho e amarelo, nós temos, entre o vermelho e o verde, nós temos o amarelo, que são as cores secundárias. E como foi explicado lá atrás, já algumas vezes, a cor branca é a soma de todas as cores. Então, somando as 3 cores primárias, nós temos o branco. Mas além das primárias, fizemos a soma só de 2 em 2, nós vamos ter as cores secundárias, como foi explicado. Me baseei basicamente para esta aula no livro do Ramalho Nicolau Toledo, da 10ª edição de 2009. E finalizamos esta aula.